Olá, sejam todos muito bem-vindos ao início do ciclo de palestras. Eu sou Amanda Mozara e hoje nós vamos começar com a primeira palestra desse ciclo. Esse projeto, ele foi desenvolvido por ideia dos meus alunos que sempre, de forma recorrente nos corredores da faculdade e dos cursos preparatórios para concursos, sempre acaba me pedindo para falar sobre um tema que é de interesse geral e polêmico. E por essa razão, nesse ano, eu resolvi iniciar este projeto, que é um projeto que tem o propósito de literalmente levar informação de conteúdo e qualidade, garantindo a sua cidadania. E eu já deixo em aberto para você mandar sugestões de outros temas que você tem interesse de assistir. Pode acessar as minhas redes sociais, Amanda Mozara, ou mesmo meu site, o www.amandamozara.com.br, e mande as suas sugestões de temas. Então, a pedido, hoje a gente começa o ciclo de palestras com o tema o adicional de qualificação da Lei Complementar 1217 de 2013. Então, em razão da enquete que foi feita, de todos os temas que estão já em pauta para gravação, esse foi o primeiro selecionado para a gente dar início. Também, se você tiver qualquer dúvida e depois quiser algum tipo de informação adicional, pode mandar um e-mail também para mim pelo contato@amandamozara.com.br. Se desejar baixar o material desta palestra, também poderá fazê-lo pelo meu site. Estão todas as informações aqui no nosso material, também no finalzinho dessa palestra. Você pode anotar, fica tranquilo que o propósito agora é a gente começar e iniciarmos aí a temática do adicional de qualificação. Muito bem, o que será abordado nesta palestra de hoje? Serão abordados os seguintes temas: o que é o adicional de qualificação, chamado de também AQ, e a quem é devido esse adicional. Já tem lá no meu post do Facebook o aluno perguntando para mim: professor, eu moro aqui em Goiás, né? Para mim também vale? Não, então a gente vai delimitar agora para quem é devido o chamado adicional de qualificação. Vamos então tratar das questões polêmicas que são de interesse de vocês, meus alunos, o início de pagamento do adicional de qualificação e a base de cálculo, as duas grandes polêmicas sobre a temática. E aí, por fim, a gente vai analisar a jurisprudência paulista sobre o tema. Vamos iniciar então o comentário sobre o adicional de qualificação. Só que para a gente falar do adicional de qualificação da Lei Complementar 1217 de 2013, é fundamental que eu faça algumas considerações iniciais, até para que você possa realmente compreender o tema como se deve. A primeira consideração é a seguinte: a lei que regula o plano de cargos e carreira dos servidores do TJ São Paulo é a Lei 1111 de 25 de maio de 2010, a Lei 1111 de 2010. Esta lei complementar 1111 de 2010 é uma lei estadual, aplicável somente aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então a gente já começa a delimitar aqui a temática. A Lei Complementar 1111 de 2010 é a lei que trata do plano de carreira dos servidores do TJ São Paulo. E esta lei complementar foi alterada em 2013 pela Lei 1217 de 2013 e o artigo 37 veio a disciplinar o chamado adicional de qualificação. Então, o artigo 37, ele foi acrescido pelas letras A e B e foi acrescida a, então, previsão do pagamento do chamado adicional de qualificação. Só que é fundamental eu fazer nesse momento uma segunda consideração com vocês. Primeiro, a lei é de planos e carreiras dos servidores do TJ São Paulo. Muito bem,
Quem são os servidores do TJ São Paulo? Vamos fazer aqui um esclarecimento terminológico. Isso é realmente muito importante, porque eu vejo até hoje os estudantes de direito e os próprios concurseiros e depois ingressos se auto-intitulando de funcionários públicos ou dizendo que querem ser funcionários públicos. Muito bem, será que funcionário público é uma expressão correta? Muito bem, funcionário público não é uma expressão correta. Funcionário público é uma expressão desatualizada. Nós não utilizamos mais a designação funcionário público. Desde quando, professora? Desde 5 de outubro de 1988. Com a Constituição de 88, o sistema jurídico brasileiro deixa de adotar a terminologia funcionário público. E a terminologia pós-Constituição de 88 é servidor público. Só que cuidado, não são sinônimos. E esse realmente é um tema altamente complexo. Cada um dos doutrinadores expoentes do direito administrativo falam ou definem servidor público como um grupo. Basicamente, eles entram em consenso no seguinte: servidor público é aquele que ocupa cargo efetivo na administração pública direta, regido por um estatuto. O que é o estatuto? Estatuto é a lei trabalhista aplicável a essa categoria. Como ela é uma lei trabalhista específica, voltada a um grupo, a nomenclatura dada a esta lei é de estatuto. Então, aqueles que ingressam no serviço público por meio de concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, na administração pública direta, estatutários, são, sem dúvida nenhuma, servidores públicos. Aí você fala assim, mas que estranho, professora, porque eu conheço a AFEPESP aqui em São Paulo, a Associação dos Funcionários Públicos, e também aqui em São Paulo não é Estatuto dos Servidores Públicos, é Estatuto dos Funcionários Públicos, a Lei 10.261 de 68. Aí eu falo para vocês, muito bem. A Lei 10.261 de 68, ela não é anterior à Constituição de 88? A FEPESP não foi criada antes da Constituição de 88? Então, por isso que ainda existe lá a terminologia funcionário público. Mas saibam que, atualmente, a terminologia correta para todos aqueles que ocupam cargos efetivos no órgão Tribunal de Justiça é servidor público. Por isso que, olha só, vamos tirar a prova dos 9 aqui. A Lei Complementar 1111 fala do plano e das carreiras dos servidores do TJ e não dos funcionários do TJ. O próprio Estatuto, a Lei 10.261 de 68, autoriza, então, que haja o pagamento aos servidores públicos de vantagens. Vamos dar uma olhadinha, então, como que a temática é tratada no Estatuto. Vejam só, o artigo 108 da Lei 10.261 diz: vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado em lei, mais as vantagens a ele, incorporadas para todos os efeitos legais. Então, qual é a terminologia adequada para o valor que é devido ao servidor público? Vencimento. Vencimento é o total. O vencimento, ele é composto do padrão, que é chamado de salário base, tecnicamente o padrão, mais as vantagens que são devidas, que são os acréscimos pecuniários. Aí você fala assim, professora, quais são essas vantagens? Está lá no artigo 124 do Estatuto. E vai ter uma série de vantagens elencadas pelo artigo 124. E dentre elas, o inciso 10 fala que é devida também outras vantagens ou concessões pecuniárias
previstas em leis especiais ou neste estatuto. Ou seja, além das vantagens elencadas pelo artigo 124, também deixou o legislador uma cláusula aberta para que leis especiais pudessem criar vantagens específicas para cada um dos cargos e carreiras de todos os servidores paulistas. E, baseado nessa previsão do artigo 124.10, vem a Lei 1111, institui o plano e carreiras dos servidores, e a Lei Complementar 1217/13, que cria a vantagem chamada de adicional de qualificação. A Lei Complementar, ela data de 12 de novembro de 2013. Essa é a data da entrada em vigor da lei. E foi ela, então, que permitiu, que reconheceu esta vantagem aos servidores do Poder Judiciário paulista, somente a eles. Mas quem tem direito, nos termos da previsão legal, ao recebimento do adicional de qualificação? Diz, então, o novo artigo 37A. É instituído o adicional de qualificação a que destinado aos servidores do Tribunal de Justiça em razão dos conhecimentos adicionais adquiridos, comprovados por meio de títulos, diplomas ou certificados de cursos de graduação ou de pós-graduação, em sentido amplo ou em sentido estrito. Vamos fazer aqui agora a análise do dispositivo legal do artigo 37A. Primeiro, quem são os destinatários? Os servidores do TJ São Paulo. Segundo, por que os servidores do TJ São Paulo vão receber o adicional de qualificação? Porque eles adquiriram conhecimentos adicionais que não decorrem do posto que ocupam. Leia-se, que não decorre do cargo que exercem. Ou seja, tem que ser um conhecimento adicional. Então, vamos supor, o cargo é ensino fundamental. Se o servidor se qualificar no ensino médio, ele não vai fazer jus ao adicional, a gente vai ver já já para quê. Mas se ele, além do ensino médio, realizar aí a complementação dos estudos no nível de graduação e pós, ele vai ter direito ao adicional mesmo que o seu cargo originário seja de ensino fundamental. Se o cargo é de ensino médio, vale a mesma coisa. Se o cargo é respectivo de um profissional de graduação, aí a pós-graduação é que vai ser o acréscimo para fins de pagamento. A gente vai ver isso já já melhor. Então, basicamente, qual a informação que eu quero dar nesse momento? Todo conhecimento adicional, além do que o próprio cargo efetivo ou comissionado exija. Segundo, há a comprovação desta qualificação por meio de diploma, por meio de certificado ou até por meio de titulação. E a gente vai ver algumas particularidades que a própria lei elenca quanto a esta comprovação, né? Quantas instituições, inclusive, que vão emitir este comprovante. Agora, quais são as qualificações consideradas pela Lei 1217, no artigo 37A? São as qualificações de graduação e pós-graduação. Pós-graduação lato e pós-graduação estrito. Vou explicar para aqueles que não sabem. A graduação é a faculdade, né? Então, a faculdade, ela dá o nível, o grau para aquele que se formou de graduado em uma determinada área, né? Então, consegue a graduação quem faz a faculdade. Se depois da faculdade a pessoa continua os estudos, ela então vai ingressar numa pós-graduação. A pós-graduação, ela se divide em sentido amplo e em sentido estrito. Isso geralmente as pessoas confundem um pouco. A pós-graduação em sentido amplo é a chamada especialização. Então, a especialização, que é pós em sentido amplo ou lato sensu,
ela também é considerada. Já a pós-graduação estrito sensu se divide em mestrado e doutorado. Então, o título de mestre e o título de doutor. Então, esta é a pós-graduação em sentido estrito, mestre e doutor. A pós-graduação em sentido lato, especialização, é o especialista. E a graduação, que é aquele que cola grau na universidade. Bom, muito bem. Então, vista essas questões introdutórias, vamos falar das particularidades legais. A primeira delas, e essa é muito importante, atenção. A lei diz que não será concedido o adicional de qualificação quando o curso constituir requisito ou estiver no mesmo nível de escolaridade para o ingresso no cargo efetivo ou comissionado. Atenção! Então, se a qualificação, o nível de escolaridade é o mesmo do cargo efetivo ou do cargo comissionado, então a pessoa não tem direito ao AQ. Mas eu tenho uma ressalva fundamental para fazer aqui, que é a seguinte: a regra vale para cargo e não para função. Se vocês quiserem, tiverem interesse, a gente pode inclusive gravar uma palestra só para diferenciar cargo efetivo, cargo comissionado e função de confiança. Artigo 37, 2 e 5 da Constituição Federal. Porque a maioria das pessoas não entende, embanana, acha que é tudo a mesma coisa, e não é. Quando você ocupa um cargo comissionado, basicamente, você sai do seu cargo efetivo e vai ocupar o cargo comissionado. E é óbvio que o cargo comissionado, como ele é de livre nomeação e exoneração, caso haja exoneração, ao retorno do servidor para o cargo efetivo. Agora, a função de confiança, o servidor ele continua no cargo efetivo. A função é um plus, é um acréscimo. É uma atribuição somada ao cargo efetivo. Então, o cargo, ele continua sendo originário. Por essa razão, vamos supor que o servidor tem ali uma função de diretor, de chefe ou de assessor. Se é função e não é cargo, ele tem direito a receber o adicional de qualificação, mesmo que no exercício da função exija algum tipo de escolaridade. Atenção a essa questão. Temos que ser técnicos e ver como que a lei trata do assunto. Segunda particularidade. A lei também fala que os cursos e instituições que vão reconhecer a qualificação devem ser cursos e instituições que o Ministério da Educação valida, que o Ministério da Educação reconhece. Então, somente cursos e instituições de ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação. Cuidado, às vezes a pessoa faz um sacrifício para se qualificar e depois a titulação, o certificado ou o diploma simplesmente não tem valor. Ok? Mais uma particularidade. A pós-graduação lato sensu, como nós temos uma oferta N no mercado, né, inúmeras hoje pós-graduações, a lei estabelece que tem que ser aquela pós de no mínimo 360 horas. Então, no mínimo pós de 360 horas para fins de considerar como uma pós que qualifica o servidor para o recebimento do adicional. Outra observação que a lei traz é uma restrição, que o AQ ele não se incorpora para nenhum efeito legal e sobre o AQ não incide outra vantagem ou outras vantagens. Basicamente, a ideia é que não há a incidência de outras vantagens sobre essa vantagem, a fim de evitar o efeito progressivo, né? O efeito de soma, né? E um valor agregado muito grande aos vencimentos do servidor. Então, com relação às demais vantagens, o AQ, então, não é utilizado na base de cálculo. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a base de cálculo do próprio AQ, que a gente vê já, né? Que é isso que a gente quer analisar aqui na nossa palestra. Então, uma coisa é, o AQ não serve de cálculo para outras vantagens. Mas o que serve de cálculo para o AQ? E a gente vê isso já.
E, por fim, a questão dos aposentados. Aposentado tem direito a receber o adicional de qualificação? A lei também fala sobre a temática. E a lei diz o seguinte: se o aposentado ele se qualificou quando em atividade, ele tem direito. E qual que é a ideia básica? A ideia básica é o seguinte: o tribunal, o órgão, chegou a fruir da qualificação daquele servidor, que vai além do que o próprio tribunal exigia no cargo. Ou seja, a ideia é muito simples e muito lógica. O tribunal, ele exige um tipo de qualificação. O servidor, espontaneamente, vai e se qualifica. Quem ganha? Quem ganha é o próprio órgão e quem ganha são os destinatários do serviço, ou seja, todos ganham. Então, já que o servidor tem esta proatividade, quer melhorar? Que ótimo! Vamos reconhecer essa melhora do servidor, que é boa para o tribunal, que é boa para o destinatário do serviço e, sem dúvida nenhuma, é boa para o próprio servidor. Então, se o tribunal chegou a fruir desta qualificação do servidor, quando em atividade, óbvio, aí sim também o servidor fará jus ao aquê. O que não pode é o servidor se aposentar e depois se qualificar. Aí não, ele não vai ter direito ao recebimento do aquê. Vamos entrar então agora na questão polêmica. Vamos começar o estudo da base de cálculo do adicional de qualificação. A princípio, esse era um tema que não deveria trazer maiores questionamentos, porque a Lei Complementar 1217 trouxe expressamente uma previsão quanto à base de cálculo do adicional. Está lá no artigo 37b, que estabelece, vamos ver juntos, o adicional de qualificação incidirá sobre os vencimentos brutos equivalentes à base de contribuição previdenciária do cargo em que o servidor estiver em exercício. Então, vejam só. Vocês acabaram de ver comigo a redação do 37b. Parece existir alguma margem de dúvida quanto à base de cálculo do aquê? Não. A lei é literalmente expressa e muito objetiva ao dizer a base de cálculo do aquê, ela é a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária. E eu levo em consideração os vencimentos brutos. Só que os vencimentos brutos não são computados na sua integralidade. Por isso que a lei diz os vencimentos brutos equivalentes à base da contribuição previdenciária do cargo. Em outras palavras, a base de cálculo da contribuição previdenciária, ela leva em conta os vencimentos brutos, mas não na sua integralidade. Existem alguns descontos, existem algumas exclusões dessa base de cálculo. E onde você pode encontrar isso? Na Lei Complementar 1012 de 2007. A Lei Complementar 1012 de 2007, no artigo 8º, vai tratar da base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, eu quero literalmente esclarecer qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha no artigo 8º da Lei 1012. Diz: a contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ativos e dos militares do governo de São Paulo para a manutenção do regime próprio de previdência social do Estado, incluídas suas autarquias e fundações, será de 11% e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. Calma aí, aí vem o parágrafo único. Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de contribuição o total dos vencimentos dos servidores, incluindo-se vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens. Agora sim, excluídas. Vamos ver então o que a lei excluiu da base de cálculo da contribuição previdenciária.
diárias para viagens, auxílio transporte, salário família, salário esposa, auxílio alimentação, parcelas remuneratórias pagas em decorrência do local de trabalho, parcela percebida em decorrência do exercício do cargo em comissão ou de função de confiança, as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei e o abono de permanência. Então, essas são as vantagens excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária. Bom, se a contribuição previdenciária, então, tem esta base de cálculo totalmente definida e delimitada pela lei, qual a margem de dúvida existente? Nenhuma. Por quê? Porque a lei 12.17 é clara, são os vencimentos brutos equivalentes à base da contribuição previdenciária. E, de uma forma geral, a maioria dos servidores, eles vão excluir da base de cálculo o auxílio transporte e o auxílio alimentação. E aí você fala assim, professora, mas se eu quiser analisar no caso concreto e verificar se a base de cálculo está correta, como que eu posso fazer? Você vai fazer o seguinte, aqui vai uma dica. Você vai pegar a contribuição previdenciária paga naquele mês. Você vai pegar no Olerite a contribuição previdenciária paga naquele mês. E você vai extrair a base de cálculo dessa contribuição previdenciária, literalmente por um cálculo matemático. Extraindo a base de cálculo da contribuição previdenciária daquele mês, não resta margem de dúvidas que é sobre aquele valor que tem que ser calculado o percentual do AQ. Então, você tem que literalmente pedir ajuda, se não conseguir fazer sozinho, para alguém que entenda matemática. E extraindo a base de cálculo da contribuição previdenciária efetivamente paga naquele mês, você consegue aí identificar qual é o valor correto do cálculo. Muito bem, então, sobre a base de cálculo, existe a incidência do percentual do AQ. Qual é esse percentual? Extraindo a base de cálculo, eu vou calcular qual percentual? Depende da qualificação. O que a lei estabelece? 5% para a graduação, 7,5% para o pós-graduado em sentido lato ou especialista, 10% para o mestre ou para o mestrado como qualificação e 12,5% para o doutor ou doutorado como qualificação. Então, recapitulando, 5 graduação, 7,5 especialização, 10 mestrado, 12,5 doutorado. Agora, atenção, não é possível a soma dos percentuais. Vamos supor que você é mestre. Então, você não pode somar a graduação com a especialização com o mestrado. Você não soma 10, 7,5 e 5. Você vai utilizar como referência a sua maior qualificação. Então, se é mestrado, é o percentual de 10. Sobre esses 10%, eu vou calcular sobre o quê? A base de cálculo da contribuição previdenciária, que na prática, ela pode ser obtida por um cálculo matemático extraído do próprio Olerite, ou seja, da própria contribuição previdenciária paga naquele mês. Muito bem. Quanto à base de cálculo, parece não existir mais nenhuma dúvida. Vamos falar, então, quanto à questão do início do pagamento do AQ. O artigo 37, parágrafo 2º, ele vai dizer que o adicional de qualificação será devido a partir do protocolo no tribunal. Protocolo no tribunal, do diploma, certificado ou título devidamente registrado. Então, vejam que também aqui o dispositivo legal não deixa margem de interpretação. Será devido a partir do protocolo. Todavia, a lei foi regulamentada pelo tribunal. E a regulamentação, ela veio pela resolução 634 de 2013. Então, lembra, a vigência da lei é 12 de novembro de 2013. A resolução 634 de 2013 é do próprio TJ. Então, a lei, elaborada pela Assembleia Legislativa Estadual, entrou em vigor no dia 12 de novembro de 2013. O próprio tribunal,
em sua função regulamentar, no exercício de atividade administrativa, editou a Resolução 634, que começou a viger em 1º de dezembro de 2013. E a Resolução 634 também tem uma disposição quanto ao início do pagamento. Vamos dar uma olhadinha no artigo 3º, parágrafo 2º, que diz: o pagamento do adicional será devido, então, a partir da efetiva comprovação da condição de portador da qualificação exigida em lei, sendo que esta, então, entra em vigor em 1º de dezembro de 2013. Então, diz o artigo 3º, parágrafo 2º, a partir da efetiva comprovação da condição de portador de qualificação. Então, a lei diz do protocolo, a resolução confirma, só que o protocolo leia-se efetiva comprovação da condição de portador. A princípio, não parece nem restar dúvida quanto ao início do pagamento. Todavia, nós temos uma questão polêmica aqui. O artigo 3º diz o seguinte: o adicional de qualificação instituído no artigo 2º desta lei complementar somente surtirá efeito pecuniário a partir da publicação da concessão expressa com base nesta lei complementar. Decorrente desse dispositivo, surgiu uma enorme polêmica no TJ São Paulo. E, em decorrência da polêmica, em 2014, o tribunal lança o comunicado 09. E o que o comunicado 09 diz? O comunicado diz: o adicional não vai ser pago por enquanto. Por quê? Porque, com base no artigo 3º da Lei 12.017, nós só iremos começar a pagar a partir do momento em que tivermos disponibilidade orçamentária para tanto. Então, veja, o tribunal lança o comunicado 9 e fala: não vamos pagar ainda. Invocamos o artigo 3º e só irá ocorrer o pagamento a partir do momento em que houver dotação orçamentária específica para esta vantagem. Todavia, o tribunal, em 2015, especialmente em março de 2015, em 20 de março de 2015, lança um novo comunicado, o comunicado 263. E no comunicado 263, o tribunal diz: vamos começar a pagar o aquê. E aí é claro que os servidores ficaram muito felizes e a partir de abril de 2015, a maioria dos servidores já começaram a receber o adicional de qualificação. Quem começou a receber? Quem tinha comprovado perante o SGRH a sua qualificação. Consta lá do site do tribunal, né, que efetivamente a pessoa comprovou a sua qualificação. Aí você fala assim: professor, então qual é a polêmica? Qual é a controvérsia que, inclusive, para adentrar a ela, a gente vai analisar a jurisprudência paulista sobre a temática? É a seguinte: seria devido o adicional a partir do momento em que o tribunal reconhece que vai realizar o pagamento, ou seja, a partir de abril de 2015, ou seria devido o adicional a partir do momento em que o servidor protocola e comprova a sua condição de qualificado, como expressamente determina a lei e a resolução? Então, seria devido a partir de dezembro de 2013 ou a partir de abril de 2015? É aí a primeira polêmica que a jurisprudência paulista já em diversos processos atacou. Vamos falar, então, aproveitar o ensejo da análise jurisprudencial para falar quanto à questão do início do pagamento e também quanto à questão da base de cálculo, que você deve estar se perguntando, mas existe polêmica? Porque parece estar tão claro no dispositivo legal, mas existe sim. Por quê? Porque o tribunal começou a realizar o cálculo do adicional em abril de 2015, quando do pagamento, não
utilizando a mesma base da contribuição previdenciária, e sim utilizando o vencimento padrão. Então, os servidores começaram a reivindicar, opa, peraí, isso aqui está errado. A lei estabelece uma base de cálculo e o tribunal começou aplicando outra base de cálculo. Vamos ver o que a magistratura paulista, né, analisando a temática, falou sobre essas duas questões polêmicas. Muito bem. Então, a primeira é a possibilidade ou não de pagar retroativamente, ou seja, qual vai ser o início do pagamento. Abril de 2015, como o tribunal realmente começou a pagar, ou dezembro de 2013. Existem retroativos aí a pagar pelo tribunal e a base de cálculo. Qual seria utilizada? A que o tribunal vem utilizando na prática, no cálculo do AQ, ou a que a lei determina que seja a base de cálculo do adicional. Vamos ver então, vamos começar com a análise. Aqui não sou eu mais que estou dizendo, e a gente nem está analisando a lei, a gente está pegando como parâmetro uma decisão judicial do Judiciário Paulista, quando analisou a questão. Vamos lá então, começando pela análise do início do pagamento. O que a jurisprudência entendeu, e quando eu falo jurisprudência, não é um julgado, são vários julgados no mesmo sentido. E esses vários julgados entendem que, apesar de constar no artigo 3º a previsão de que os efeitos pecuniários somente a partir da publicação da concessão, isso não pode implicar em negativa da lei. Isso são os magistrados que estão dizendo. Espera um pouco. O artigo 3º, ele não pode negar a vigência dos demais dispositivos legais. Por quê? Porque o artigo 3º fala, olha, os efeitos pecuniários é a partir da publicação. Só que os artigos anteriores expressamente estabelecem que o adicional é devido a partir do protocolo. Isso a lei. Confirmado pela resolução do próprio tribunal, a resolução 634. Os magistrados, então, dizem o seguinte, o parágrafo 2º do artigo 2º não remete, não faz menção do termo a qual, ou seja, o termo de início do nascimento do direito, a nenhuma regulamentação, a nenhuma concessão. A lei expressamente estabelece o termo de início é a data do protocolo, né, do título no tribunal. Então, isso é muito claro. Qual é a conclusão, então? O que o legislador pretendeu com isso e prevê o artigo 3º, é deixar que o TJ estabeleça a data inicial de pagamento conforme a sua dotação orçamentária. Todavia, isso não tem nada a ver com o direito garantido ao servidor. Uma coisa é como o tribunal vai se organizar no aspecto orçamentário. Outra coisa é o direito reconhecido ao servidor. E cumpre a gente fazer um parêntese aqui. Isso não sou eu que estou dizendo, são os magistrados ao analisar os processos, né? Estamos vendo a jurisprudência. Cumpre a gente falar o seguinte, vivemos, nos termos da Constituição, num estado de direito e não num estado de polícia. Isso significa que o Estado de Direito deve cumprir as leis. Esse é o próprio conceito. Estado de Direito é o Estado que faz a lei e se submete à lei. Então, não pode o próprio Estado deixar de dar cumprimento à lei vigente. Não existe discricionariedade nesse caso. Ainda mais quando houve regulamentação pelo próprio órgão da temática. Então, quer dizer, já não existe. Quando o próprio órgão detalha, regulamenta, entra nas minúcias da questão e ataca a temática, não há que se falar em discricionariedade. E é assim, nós todos devemos defender os nossos direitos. Eu até vou terminar essa palestra de hoje com uma frase que eu adoro muito do Rui Barbosa, que fala exatamente sobre isso, que é assim,
nós temos que reivindicar os nossos direitos. Se o Brasil está como está, é porque as pessoas não sabem reivindicar os seus direitos. Agora também, vamos fazer um paralelo? Reivindicar direito significa respeitar dever. Então não se esqueçam que junto com o direito caminha sempre um respectivo dever. Mas aqui, no caso que nós estamos analisando, fica muito claro que é um direito do servidor e que o Estado e o órgão não pode negar o reconhecimento a eles, tanto que a jurisprudência reconhece. Portanto, diz a jurisprudência, não existe argumento lógico para negar vigência a um dispositivo expresso de lei, que é o artigo 2º, parágrafo 2º, sendo que é de rigor o pagamento do adicional a todos aqueles que comprovaram a qualificação no setor competente. Então, o que a magistratura paulista está dizendo aqui quando analisa a questão? Olha, o que a gente tem que levar em conta é a data que o servidor comprovou a sua qualificação. Outra coisa é a dotação orçamentária, é uma questão administrativa. Então, aqui a gente está vendo o direito do servidor. E o direito do servidor é receber o adicional a partir de dezembro de 2013. Se ele, nesta data, já tinha a qualificação comprovada perante o tribunal, então ele tem direito de receber a partir desta data. Ok? E com relação à base de cálculo? Por quê? Porque o tribunal começou a realizar o pagamento em abril de 2015, mas utilizando a base de cálculo equivocada, que é a base de vencimento padrão. Então, pega o vencimento padrão e faz o cálculo do percentual. E aí a gente viu que também não há margem de discricionariedade, né? A lei é clara ao estabelecer a base de cálculo e a própria resolução também invalidou a base de cálculo. Portanto, indubitável que a base de cálculo é a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária. É mais ou menos assim. A mesma base de cálculo que eles utilizam para você pagar o tributo é a base de cálculo que você tem direito de receber o adicional de qualificação. É a via de mão dupla, né? Então, eles pegam a base de cálculo para você pagar o tributo, que é a contribuição previdenciária. Essa base de cálculo também vai ter que ser utilizada para que você receba o adicional, né? É o bônus e o ônus utilizando a mesma base de cálculo. Então, a resolução que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2013, ela estabelece essa regra e todas as decisões aqui que atacam essa questão falam exatamente da mesma temática. Olha, a dotação orçamentária não pode ser utilizada como desculpa para fins de início e para fins de cálculo de base. Então, é evidente que o adicional, ele é devido a partir de dezembro de 2013 e que a base de cálculo é a mesma da contribuição previdenciária. E nenhuma interpretação pode, né, negar direito ao servidor, que não é um direito que a gente está tirando da cartola, que a gente está extraindo de interpretação. É um direito objetivo e claramente expresso em texto vigente de lei. Portanto, a conclusão da nossa palestra é: a validação dos diplomas perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o SGRH, é suficiente para a concessão e o pagamento do adicional, sendo o direito líquido e certo de todos os servidores o recebimento do adicional a partir de dezembro de 2013 ou a data que o servidor comprovou a sua qualificação. Além do que a base de cálculo ser determinada, né, de forma correta, até porque muito justo que se aplique o mesmo critério para recebimento do critério do pagamento, que é o pagamento do tributo, contribuição previdenciária. Só para finalizar, eu quero fazer uma observação que é a seguinte: se o servidor do TJ ele está cedido a outro órgão, será que ele tem direito ao aquê? Existe regra expressa também na Lei 12.017 que diz que, via de regra, não. Se ele está afastado, ele não percebe. Mas temos duas exceções. Quais são? A primeira é se a cessão do servidor do TJ feita a outro órgão
foi sem prejuízo de vencimentos e vantagens. Então, aí ele tem direito. E segundo, se ele foi afastado para exercício de mandato classista, mandato eletivo ou campanha eleitoral. Então, nessas 3 situações, ele também continua fazendo jus ao recebimento do aqui, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham acerca da temática. Eu vou reforçar novamente para que você encaminhe temas, para que a gente possa gravar e começar realmente com esse movimento de ciclo de palestras, né? E levar informação de conteúdo e de qualidade a todos vocês, a todos os meus alunos e também não alunos, né? De forma gratuita. Termino essa palestra dizendo a todos que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Então, nunca se esqueça de ser efetivamente um cidadão, né? De participar da vida do Estado, respeitando os deveres, mas também reivindicando os seus direitos, ok? Curta e compartilhe esse vídeo se vocês gostaram e se vocês quiserem maiores informações, acessem www.amandalmozara.com.br ou me contate por e-mail contato@amandalmozara.com.br. Obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima palestra. Tchau, tchau!